Hoje você vai ver uma explicação simples do que são fundos imobiliários e por que esse tipo de investimento é importante para a sua carteira. Além disso, eu vou falar de alguns setores que vale a pena você dar uma olhada antes de comprar algum fundo imobiliário. Além disso, eu vou te falar dos setores mais importantes dos fundos imobiliários para você estudar antes de tomar a decisão de compra de qualquer tipo de ativo nessa classe dos fundos imobiliários. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Antes de começarmos, não se esquece, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, que isso vai fazer com que esse vídeo vá para muito mais pessoas e para que o YouTube recomende muito mais esse vídeo para mais pessoas. E aí sim eu consiga entregar a educação financeira que eu quero para esse país. Então, para começar, o que são fundos imobiliários e por que eles são importantes? O que são fundos imobiliários? Existem três tipos de fundos imobiliários. O primeiro deles investe majoritariamente em empreendimentos imobiliários. O segundo investe em títulos de dívidas. E o terceiro é um pouco dos dois, investe um pouco em empreendimentos imobiliários e um pouco em títulos de dívidas. Esses que investem em empreendimentos imobiliários podem ser fundos de shopping, de lajes corporativas, galpões logísticos, nessa linha de ter um sólido mesmo. Já os que investem em títulos de dívidas para vocês entenderem, aqueles CRIs, LCIs, tudo atrelado ao mercado imobiliário, que são dívidas de empresas ou de instituições financeiras que são lançadas no mercado para os investidores financiarem essas empresas. E, consequentemente, a empresa paga um valor para o acionista que emprestou esse dinheiro para a empresa. E o terceiro, como eu disse, investe em um pouco dos dois. Talvez pode ser que ele compre um fundo que invista em shoppings e outro fundo que invista em papéis, ou seja, ele é considerado um fundo imobiliário híbrido. E ao investir em qualquer tipo desses três fundos imobiliários que eu comentei, o investidor se torna um cotista daquele fundo e passa a receber rendimentos normalmente mensais, na grande maioria de forma mensal, direto na sua conta da corretora. Mas como funciona de fato um fundo imobiliário? Antes disso, vamos dar um passo para trás e explicar o que é mercado primário e secundário. O mercado primário é quando, por exemplo, um fundo imobiliário ainda não existe em bolsa de valores e vai emitir as cotas para a B3 ou vai emitir novas cotas para a B3. Fazendo isso, faz com que os investidores que têm essa possibilidade comprem as cotas diretamente desse fundo. Então o dinheiro vai direto para o caixa do fundo imobiliário e ele consegue usar para o que precisar. Por exemplo, se é um fundo de shoppings, ele vai lá e compra shoppings ou parte dos shoppings. E esses imóveis que ele comprar vão ser posteriormente alugados, vendidos, enfim, depende da estratégia de cada fundo e depende do prospecto de cada fundo. Assim como existe o mercado secundário, que só para contextualizar aqui, então, por exemplo, vamos supor que eu esteja querendo vender uma cota de um fundo imobiliário e você esteja querendo comprar. Quando você faz essa compra da minha cota de fundos imobiliários, esse dinheiro vem para o meu bolso, diferente do mercado primário, que vai para o bolso do fundo imobiliário mesmo, para o caixa do fundo imobiliário. Contextualizado tudo isso, por que os fundos imobiliários são importantes? Eu separei 5 pontos aqui que são super importantes e o primeiro deles é acesso ao mercado imobiliário. Os fundos imobiliários eles têm essa particularidade que faz com que você entre no mercado imobiliário utilizando um valor muito menor do que o normal. Por exemplo, se você quer comprar um imóvel, algum apartamento, você precisa de R$200 mil. Nos fundos imobiliários, a partir de R$100 você já consegue fazer essa compra e receber rendimentos. Obviamente são rendimentos proporcionais aos R$100, mas são ainda rendimentos. O segundo ponto é a geração de renda. Os fundos imobiliários aqui no Brasil são extremamente famosos por conta dessa geração de renda, por conta dos proventos que eles vão entregar para nós mensalmente. Na grande maioria dos casos vão entregar de forma mensal. Tudo por conta que dentro desses fundos imobiliários existe uma gama de imóveis que eles vendem, que eles alugam e essa receita, parte dessa receita, vai para os cotistas, para os investidores das cotas desses fundos imobiliários. E nesse tópico aqui, é importante falar também que geralmente as pessoas que atingem a independência financeira focam praticamente o patrimônio todo em fundos imobiliários, porque são os que mais geram
receita, são os que mais pagam dividendos. Obviamente, na média, eu estou dizendo, existem ações que pagam mais, sim, só que na média os fundos imobiliários pagam mais. O terceiro ponto é um potencial de valorização. Não é um ponto forte dos fundos imobiliários isso. O ponto forte é a geração de receita do tópico anterior, mas existem fundos imobiliários com foco em potencial de valorização, ou seja, compram um imóvel por 500 milhões e querem a vender a 800 milhões. Isso é uma valorização que aconteceu no patrimônio desse fundo. Então existem fundos imobiliários que investem nesse tipo de estratégia. E isso pode resultar tanto em receita, em proventos para o investidor, tanto com a valorização da cota que esse fundo imobiliário vai ter. O quarto ponto é a liquidez. Entrando lá no tópico 1, que eu comentei para vocês, que é a questão de entrar no mercado imobiliário com muito menos valor, esse quarto ponto da liquidez mostra a mesma forma, só que na perspectiva da venda. Por exemplo, vamos supor que você tem um apartamento de 200 mil reais e você precisa de 50 mil por conta de alguma emergência médica, por exemplo. Você não vai conseguir vender esses 50 mil, você não vai conseguir vender um quarto do seu apartamento que você tem. Nos fundos imobiliários você já consegue. Tendo 200 mil, você consegue vender os 50 mil, não precisa vender o valor como um todo, assim como acontece quando você investe diretamente em um imóvel. O quinto ponto é acesso a um gestor profissional. Existem muitas oportunidades dentro do mercado imobiliário brasileiro e esses gestores trabalham justamente só com isso. Então eles sabem aonde estão os imóveis mais seguros, aonde estão os melhores imóveis para alocar, aonde estão os melhores imóveis para vender, e investindo em um fundo imobiliário, você consegue ter acesso a esse gestor para que ele consiga gerir esse patrimônio de todos os cotistas de um fundo imobiliário. Então, por todas essas razões, os fundos imobiliários são ativos importantes para investidores que querem diversificar sua carteira e também investidores que querem obter uma fonte de renda dos investimentos. Entendendo o que são os fundos imobiliários e por que eles são importantes, vamos partir para os principais setores desse mercado. O primeiro setor que eu quero falar aqui é o setor de lajes corporativas. Esse tipo de FII investe em uma estratégia que compra salas comerciais, compra imóveis comerciais, justamente para alugar para empresas, para escritórios. Normalmente são em grandes centros urbanos. Um clássico que tem muitos fundos imobiliários que são donos de vários imóveis é na Faria Lima, lá em São Paulo. E outra, abrindo um parênteses aqui, para quem já conhece lá em São Paulo, lá na Faria Lima, e investe também em fundos imobiliários, possivelmente você é dono de um pedacinho de algum daqueles prédios que tem lá. Os rendimentos desse setor são geralmente mais previsíveis e estáveis. Fora o que aconteceu ali na pandemia, que fechou alguns escritórios presenciais, geralmente esses proventos que vêm desses fundos imobiliários de lajes corporativas são mais estáveis e não tem grandes oscilações, o que se torna uma possibilidade de investimento de baixa volatilidade, baixa flutuação de preço, mas com um retorno interessante para aqueles investidores que são um pouco mais moderados. É um setor interessante para eles pensarem. Nada é recomendação nesse vídeo, mas é só exemplos que eu vou citar aqui de fundos imobiliários do setor de lajes corporativas, que são o RB RP11, PVBI e o HGR11. São alguns dos fundos imobiliários desse setor. O segundo setor é o setor de galpões logísticos ou centro de distribuição. Esse setor é um dos mais populares aqui no Brasil e investe basicamente em imóveis, em galpões, em que são armazenadas mercadorias. Geralmente são focados no armazenamento, na distribuição e na logística dessa mercadoria. Normalmente esses imóveis são localizados perto de portos, aeroportos, grandes centros urbanos e assim por diante. Isso tudo para facilitar a movimentação dessas mercadorias ali guardadas. Esse setor, ele é considerado um dos mais estáveis aqui no Brasil, porque ele tem baixa volatilidade e alta demanda. Porque hoje o e-commerce, principalmente, tá muito em alta. Então a gente vai precisar de galpões logísticos para que armazenem as mercadorias. Vamos supor que você compra alguma mercadoria lá da China. Quando ele chega aqui no Brasil, ele precisa estar em um galpão logístico. E é por isso que tem alta demanda. Muito por conta do e-commerce. O e-commerce ajudou muito nisso. E, além disso, os contratos de locação desses galpões logísticos são muito de longo prazo, porque todo mundo quer garantir o galpão mais perto de algum porto, de algum aeroporto, de um grande centro urbano. Por quê? Porque precisa diminuir custos, e tendo o mais perto possível vai diminuir o máximo.
Um contrato de locação de um galpão logístico é muito similar a um contrato de locação de qualquer casa, de qualquer apartamento que você alugar. Exemplos de fundos imobiliários de galpões logísticos: XPLG, HGLG, BTGL, VILG11, XPIN11, LGCP11 e BRCO11. São alguns exemplos desse setor. O terceiro setor é o setor de shopping centers, que, como o nome já diz, investem em participações em shopping centers, que são imóveis voltados ao varejo e ao lazer. Os shopping centers, como todo mundo já sabe, existe uma grande variedade de lojas, de entretenimento dentro, de praça de alimentações, então tem muita coisa dentro de um shopping center. E esses FIIs geralmente investem em shopping center que tenham grande receita e que já estejam consolidados no mercado. E geralmente a receita de um fundo imobiliário de shopping center vem dos aluguéis que as lojas pagam para os shoppings e os shoppings repassam para os donos, que um dos donos nesse caso é um fundo imobiliário. É importante deixar claro que é um setor mais arriscado por conta do varejo, que tem muita loja de varejo lá dentro, e o varejo é muito competitivo, margem baixíssima. É um setor que exige um pouco de cuidado no momento da aplicação. Alguns exemplos de fundos imobiliários de shopping: HGBS11, XPML11 e MAL11, MALL11. O quarto setor mais importante dos fundos imobiliários é o setor de imóveis rurais. É composto por imóveis destinados a atividades agrícolas. Esse tipo de fundo imobiliário é composto por imóveis atrelados à atividade agrícola, pecuária, florestal, tudo nessa linha do rural, do agro do Brasil. Esses imóveis podem incluir fazendas, sítios, silos, diversas outras coisas. Os FIIs de imóveis rurais, eles podem ter receita da seguinte forma: ou através da valorização dos imóveis, das fazendas, porque eles podem comprar por um preço subvalorizado, ou seja, mais barato do que vale, e vender em seguida, gerando receita e pagando para o acionista mensalmente. Mas podem também gerar receita através da atividade pecuária mesmo, ou agrícola, ou até mesmo florestal, que o fundo imobiliário está investindo. Então eles podem gerar receita dessas duas formas. Hoje está bastante em alta esses FIAGROS que chamam, e aparentemente é um setor bem interessante, principalmente por se descorrelacionar da carteira como um todo, porque investindo no setor agro você consegue investir indiretamente em commodities e também num setor que, entre aspas, nunca foi visto nos fundos imobiliários anteriormente. E além de ser um setor com baixíssima volatilidade. Dois exemplos de dois fundos imobiliários que focam em imóveis rurais ou até mesmo que investem em títulos de dívidas do agro são Agro11 e IRDM11. Façam mais pesquisas sobre fundos imobiliários de diversos setores. Existem alguns outros setores que não foram comentados aqui que vale a pena estudar, e considerem investir nesse setor porque é um setor que vai te gerar renda, principalmente focando no longo prazo. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!